Segundo Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, o espírito é a soma de todas as nossas vivências. Ele sabe conscientemente o que fazer, como fazer e quando realizar para ser a pessoa ideal e conforme ele almeja, ele sabe, porque já tem quase a idade do universo. E nós somos apenas um ponto dessa autoconsciência pura. E via de regra, a maioria de nós não sabemos nem como funciona o nosso próprio corpo biológico e ao invés de auxiliá-lo, às vezes prejudicamos. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Meditação à Luz do Dia. Nós estamos na 4ª temporada, esse é o programa de número 15. A individuação do espírito imortal. Infinita gratidão ao César Ayala, a vocês, espectadores, aos corações solidários e fraternos, às empresas e emissoras parceiras, por tudo que fazem, por tudo que já fizeram e por tudo que farão, pelo despertar da consciência, pela mensagem dos Espíritos, pela mensagem do Cristo. A individuação do espírito imortal. Individualização é quando 4 átomos de hidrogênio simples se unem para formar o segundo elemento do sistema periódico. Hidrogênio simples só tem um próton e um elétron. Na nova construção, que é o hélio, só tem 6 elementos, 2 nêutrons, 2 prótons, 2 elétrons. E nós percebemos que os 2 elétrons mais evoluídos são libertos, são livres. Elétrons livres para transformar-se em vida. E para participar da eletricidade e várias outras situações. 2 prótons, os menos experientes, são rebaixados para nêutrons. E mesmo sendo rebaixados como nêutrons, eles têm maior expertise do que os prótons no átomo de hidrogênio simples. E forma uma consciência una, mas antes era 4 átomos de hidrogênio. Aí você já imagina, o hidrogênio é que faz todas as combinações. Tem o hidrogênio simples, tem o hidrogênio pesado, que já tem um nêutron, um próton e um elétron. E o radioativo, que tem 2 nêutrons, um próton e um elétron. Aí você imagina o oxigênio, que tem 8 nêutrons, 8 prótons, 8 elétrons. E você já sacou que se trata de 8 átomos de hidrogênio pesados, naquela configuração com maior expertise. E você pode imaginar os demais, fique à vontade aí fazendo o seu processo. Agora, individuação é quando esses átomos vão se aperfeiçoando porque o mesmo átomo de hidrogênio em determinado elemento, noutro átomo, em determinada situação molecular ou no interior de uma célula de um tecido, ele tem o embelezamento, a sua estrutura mais harmônica, dependendo do seu construtor e condutor, dependendo de nós. Porque quando pensamos, segundo Kardec, em O Livro dos Médiuns, criamos átomos. Isso mesmo. Criamos átomos e com eles configuramos as moléculas. Criamos átomos, transformamos em alimentos ou em medicamentos, ou simplesmente construímos moléculas saudáveis para curar o corpo. Então veja que não é tão difícil entender esta individuação. Nós podemos ter a mesma forma humana, mas o que me rege é a ética moral e espiritual.
A ética moral me determina o que eu devo fazer, entendendo que eu e o outro somos um. A ética espiritual, eu vou ao extremo no exercício da fé inquebrantável, no exercício do sacro ofício. Por mais que eu tenha direito, que as leis determinam que assim seja, eu abro mão de algo menor em benefício de algo maior, em proveito de todos. Então, sacrifício, a palavra não condiz, é sacro ofício. Sacrifício é quando eu sacrifico algo maior em favor de algo menor. Eu sacrifico a minha saúde em favor de prazeres a curto prazo e depois vou ter dores a longo prazo. Mas a ética espiritual determina que eu faço um sacro ofício, vou sentir dores dilacerantes a curto prazo e depois vou ter prazeres a longo prazo. Ficou claro? Então vamos fazer o exercício que vai compensar agora as 5 etapas. Desde o início de nossa jornada nesse módulo, gestando ou assimilando a bioenergia. A alma vital, a alma intelectual, a alma espiritual e a individuação do espírito imortal. O que nos aguarda no último módulo? O solene despertar, que vai acontecer nesse processo de sublimação, de individuação. E depois, a expansão consciente da minha própria consciência e a iluminação. Amealhando os recursos para fazer isso. A esperança nesse porvir venturoso que estou edificando, esse vir a ser. E para que isso se dê, o eterno ir e vir, tanto indo na minha superconsciência e voltando, como nas encarnações sucessivas. Inspirem. Lembre da fonte inesgotável da bioenergia que cada um de nós possuímos. Inesgotável e inestancável. Lembre das ideias enobrecedoras, que são pensamentos harmônicos, ressonantes, convergentes. Lembra das ideias e dos planos, porque planos são várias ideias juntas, de futuras ações benéficas. E estas ideias e planos estão agindo e interagindo com a matéria mental, com todas as nossas vivências e com todos os seres em todos os mundos. E vai canalizar algo para reorganizar os complexos campos celulares, perispirituais e físicos. Células e energias no perispírito, células de carne aqui no corpo físico. Vai, além de reorganizar, vai harmonizar e aumentar a produtividade. Aí você dá o start. Eu visualizo-me saudável, psicobiofisicamente falando, moral e espiritualmente. Projeto-me no tempo, vendo-me daqui a pouco em condições de perfeito equilíbrio. Me vejo recuperado espiritualmente, moral, psíquica, emocional, fisicamente. Assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que eu pretendo concretizar com os meus equipamentos, corpos de expressão totalmente em ordem, totalmente saudáveis. Inspirem na certeza que estão canalizando a energia vital de variada ordem.
e ao mesmo tempo no processo de mergulho íntimo, trazendo-a das suas próprias jazidas, ou por intermédio do lótus divino, centro coronário, canalizando do prana universal diretamente, ou arrebanhando uma porção de fluidos, gravando neles as suas virtudes, as nossas virtudes, e construindo a realidade que almejamos, ou simplesmente a matéria mental que alguém já transformou, que é composta de seres vivos incontáveis, e você imagine a configuração da bioenergia, se é para gerar vida, se é para nutrir, se é para organizar e mantê-la em todas as suas expressões. Conforme vai inspirando, se acalmando, na certeza que, se eu mudo, o mundo mudará. A paz do mundo começa em mim. As transformações que eu desejo no mundo, eu as realizo no meu mundo. E o êxito ou fracasso de um único ser interfere no conjunto inteiro. Combinados? Tudo em paz? 11 9 7444 0770, só relembrando o nosso WhatsApp para aquisição dos livros, para nos convidar para palestrar, para tirar as suas dúvidas. Infinita gratidão a vocês, netespectadores, ao César Ayala que nos conduz amorosamente até vocês. A dívida que temos com ele é impagável, mais de 30 anos de dedicação por amor à causa crística. Deus multiplique milhões de vezes a vocês, a ele, aos corações solidários e fraternos e às empresas e emissoras parceiras. E aguardamos vocês na semana que vem. Namastê.